Vamos lá, o Fluminense derrotou o Grêmio na Arena do Grêmio, conseguiu aí a sua primeira vitória fora de casa na era Zubeldia e estendeu sua boa fase, né? Agora já são 6 jogos sem derrota e eu acho que ontem, mais do que um bom jogo do Fluminense, né? A gente pôde assistir a um baita de um jogo de futebol, né? Porque, assim, lógico que, porra, a gente como torcedor tá sempre condicionado a assistir as partidas naquela ótica de, né, Fluminense fez um bom jogo e tem que ser assim mesmo, né? Porque o mais importante é o Fluminense jogar bem, é o Fluminense ganhar, né? Não precisa nem jogar bem, tem que ganhar. Mas, porra, é legal, né, também assistir a um jogo divertido, se divertir assistindo futebol. E eu acho que ontem o torcedor pôde se divertir, porque foi um jogo muito bom, muito bem jogado, né? As duas equipes criando bastante, atacando o tempo todo, um jogo muito aberto, um jogo emocionante. Enfim, achei um baita jogo, um dos melhores jogos que eu vi esse ano, né, de 2025. Tudo bem que eu praticamente só assisto o jogo do Fluminense, né, mas não tenho dúvida de que essa partida de ontem foi uma das partidas que, né, me deu mais prazer de assistir, né? Um belo jogo e, claro, não dá pra gente começar a falar do jogo de ontem sem falar do Soteldo, né? Parece ontem ter ressurgido das cinzas, né? Um jogador que vinha numa fase terrível e ontem era meio que uma prova de fogo para ele. Porque, assim, a gente sabe, tá todo mundo pensando nas semifinais da Copa do Brasil. A gente sabe que o Canóbio está suspenso no primeiro jogo. E o Soteldo, ele é o favorito a entrar nessa vaga, né? E aí tava todo mundo intrigado, né? Para saber como o time se comportaria com o Soteldo no lugar do Canóbio. Porque aquilo, a gente sabe o papel essencial que exerce o Canóbio, né? O papel que ele exerce no nosso jogo sem bola, né? O quanto ele corre, como ele é um monstro fisicamente, né? E aí quando a gente vê o Soteldo escalado, é um estilo, né, muito diferente, né? O Soteldo é um jogador que é muito mais conhecido pela qualidade técnica, pelo que ele pode oferecer com a bola, apesar de que não vinha, né, conseguindo oferecer nada nesse aspecto, né? Mas isso deixava, né, o torcedor ainda mais intrigado, né? De que, porra, como é que o time vai se comportar com um jogador completamente diferente? O Soteldo vai conseguir ajudar de alguma forma nesse nosso jogo sem bola, que é tão importante, né, nesse sistema de jogo do Zubeldia? E, cara, de forma surpreendente, o Soteldo mostrou que é capaz de ajudar, né? É capaz de ser efetivo sem a bola, na marcação. Ontem, no início do jogo, né, ele roubou ali 2 bolas, o jogo todo ele incomodou a defesa do Grêmio, né? Seja com a bola no pé, mas também, né, sem bola, correndo atrás, marcando. Ele mostrou que consegue exercer uma função ali que o time do Fluminense precisa muito e vai precisar, né, no jogo contra o Vasco e em outros momentos também, em que o Soteldo for lançado, né? Acho que tem muito também aquela coisa de rotular jogador, né? Soteldo baixinho, não vai ter condição de ajudar na marcação, físico, não tem como. Eu acho que até o Lúcio Acosta sofreu um pouco com isso logo quando chegou, né? A gente viu a altura dele e muita gente, não vai ter condição. Futebol brasileiro, muito físico, né? Um jogador desse. E a gente vê, cara, que o Lúcio Acosta, ele não é só um craque com a bola, cara. O Lúcio Acosta, sem a bola, ele consegue também ajudar. Tá o tempo todo incomodando as defesas adversárias, marcando, fazendo falta, batendo nos outros, brigando. Então, assim, é um jogador que consegue ajudar no sem bola. E o Soteldo mostrou ontem que também é um jogador que pode ser útil nesse aspecto. Mas é claro que o feijão com arroz dele, né, é a qualidade técnica, porque o Soteldo
por mais que, né, não estava jogando nada, não adianta, o cara não dá para falar que ele é ruim, virou pereba, não sabe mais jogar futebol, né? Sempre soube jogar futebol, mas é aquilo, futebol é confiança, né? O jogador estava realmente com um nível de confiança muito abaixo e muitas dúvidas sobre a condição física dele, né? Há muito tempo o Soteldo não consegue uma sequência grande aí de jogos, se machucando muito. Isso vai minando, né, cara? Mina o jogador na parte física e também na parte de confiança, né? O que faz com que tecnicamente ele não consiga render o que é capaz. Mas ontem, felizmente, desde o início, as coisas foram dando certo para ele. A gente viu que ele vai ganhando confiança ao longo da partida, cara, e consegue mostrar todo o potencial técnico dele, né? Fez um grande jogo. Não, né, ninguém tá falando isso só por causa dos 2 gols que ele fez, né, mas foi muito além disso, né? Fez um belo jogo, criando jogadas, driblando, né, participando também na marcação, como eu já falei, né, várias vezes. Mas é isso, um grande jogo do Soteldo que anima muito o torcedor, porque a gente vai precisar, e ele não só para o primeiro jogo contra o Vasco da Copa do Brasil, mas também o Soteldo como alternativa, porque é aquilo, a gente tem 2 pontas que são titulares absolutos, né, o Serna e o Canóbio, mas é aquilo, são 2 cavalos, 2 monstros físicos, e a gente sabe que às vezes eles não estão nos seus melhores dias tecnicamente, e a gente tem uma alternativa de um jogador que é muito bom tecnicamente para entrar no jogo e fazer uma fumaça, cara, é muito importante, e o Soteldo pode ser muito importante nessa reta final aí para o Fluminense, nessa reta final de ano pro Fluminense, né? A vitória, ela passa muito pelo Soteldo, lógico, como sempre, né? Chover no molhado, passa muito pelo Lúcio Acosta, participa de todos os lances perigosos do Fluminense, tentando jogadas muito difíceis, acertando muitas jogadas muito difíceis, né, cara? É um craque. Todo vídeo que eu faço, eu falo aqui, Lúcio Acosta é um craque, e vou falar quantas vezes, né, for necessário. Eu acho que, por outro lado, né, eu acho que o Fluminense sentiu um pouco a falta do Hércules no meio de campo, né? Não acho que, porra, Martinelli e Nonato tenham ido mal, né? O Martinelli eu acho que foi bem, mas eu acho que faltou um pouco de físico no meio de campo, de marcação no meio de campo, né? Eu acho que a gente deixou muito o Grêmio jogar e rondar a área e ser perigoso, né? Eu acho que isso passa um pouco pela ausência do Hércules no nosso meio de campo. Eu acho que na defesa o Freitas, que eu elogiei bastante no último jogo, né? Achei que fez um grande jogo. Eu acho que ontem não foi bem, né? Ele conseguiu fazer aquilo que ele sabe fazer, de passes verticais, um ou outro acertando e ajudando, né, nos ataques do Fluminense, mas eu acho que ele errou muito, né? Errou muitos passes, né? Criou chances para o Grêmio, e eu acho que no gol do Grêmio o Freitas também não vai bem, né? Não gostei da atuação do Freitas ontem. Um outro jogador que eu achei que também não foi bem foi o Kevin Serna, né? E assim, eu acho que tem 2 lados, né? Até um pouco esquisito a gente falar, não foi bem, mas porra, o Serna, ele dá uma assistência no primeiro gol e ele participa muito bem na jogada do segundo gol, né, cara? Eu acho que isso por si só já é meio que suficiente para você elevar a atuação de um jogador, né? E muita coisa. Mas eu acho que o Serna, tirando isso, foi realmente muito, muito mal, né? Ele errou tudo, perdeu todas as bolas, errou todos os lances, tem uma chance de gol ali claríssima que ele perde também, bizarramente, errou quase tudo, com exceção desses 2 lances decisivos, né? Então eu fico ali meio em cima do muro. Foi mal, mas foi decisivo, né? Enfim, acho que dá pra gente colocar uma nota dele ali, uma coisa mais regular, mediana, né? Mas não estava bem tecnicamente, não estava inspirado o Serna ontem, né? Como também não estava inspirado o Everaldo, né? No caso do Everaldo, eu acho que isso é muito mais comum. Um amigo meu ontem até me falou uma coisa que eu ri muito e achei muito verdade, né? O Everaldo é aquele centroavante
culposo, né? Ele não tem a intenção de matar o jogo nunca, né? Impressionante, a bola chega nele, ele nunca tenta um chute ali de primeira, é difícil, né? É difícil, não faz gol, não sei quantos meses. E ontem mesmo na parte de dar sequência às jogadas, não estava bem, né? Errando muito. Mas eu acho que assim, para ser justo, a gente tem que pontuar que no nosso segundo gol, ele dá um puta de um passe de calcanhar, né? Um passe lindo, um grande passe, né? Acho que é importante pontuar isso, mas não exime ele de ter realmente feito uma atuação muito ruim. Eu acho que é uma posição que tem que estar em disputa, né? Desculpa, porque assim, eu não achei um absurdo quando ele recupera a posição, né? No momento em que o John Kennedy fez uma sequência ali de uns 2, 3 jogos bem ruins, né? Não achei um absurdo ele recuperar a posição. Mas, porra, agora é o Everaldo que tá numa sequência muito ruim. E o John Kennedy, na última vez que entrou bem, né? Fez um gol. Então eu acho que é uma posição que tem que estar em disputa, cara. Desculpa. E falando em gente entrando, né? Eu achei que ontem o Ganso, mais uma vez, né? Entrou muito bem, cara. Né? Ele entrou bem contra o São Paulo e ontem ele entra, porra, achando muitas soluções, né? Muito bem tecnicamente ali, parece ter recuperado a boa forma e, cara, vai ser um reforço muito importante para esses últimos jogos da temporada, né? A gente sabe muito bem como é enorme a luteodependência do Fluminense, né? Quando a gente não tem o Lúcio Acosta, o time muitas vezes vira um deserto de ideias. Quem entra não consegue minimamente chegar perto da capacidade criativa que tem o Lúcio Acosta, da qualidade técnica que tem o Lúcio Acosta, né? E o Ganso consegue, né? O Ganso consegue fazer isso. Era importante o Ganso voltar, se mostrar bem fisicamente, bem tecnicamente, para ele ser a alternativa que a gente precisa ao Lúcio Acosta, né? A gente sabe que o Lúcio Acosta não consegue jogar 90 minutos de todos os jogos. Então você ter o Ganso como alternativa para esses últimos jogos realmente pode ser algo muito relevante para o Fluminense, para esse Fluminense do Zubeldia, que vive uma bela fase, né? É um dos melhores segundos turnos de Campeonato Brasileiro do Fluminense aí na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, né? Se eu não me engano, se a gente ganhar o último jogo, vai ser a segunda melhor campanha no segundo turno do Fluminense, que o Fluminense faz aí no Brasileirão ali desde 2003. Então, assim, eu acho que é importante o Fluminense seguir nessa atuada. Os jogos decisivos ali de Copa do Brasil estão chegando, né? E é isso, galera. Saudações tricolores. Grande abraço. Valeu!